Graça e paz, queridos. Bem-vindo ao seu canal missionário Ide Pregai Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. E eu quero falar agora sobre a apostasia dos últimos dias. No capítulo 4 do livro de Timóteo, onde nós vamos ler sobre isso. Antes eu gostaria que você me ajudasse a crescer o canal. Você que ainda não é inscrito aqui, se inscrevesse no canal. Ajude o canal missionário a crescer. Peço para os seus amigos se inscreverem aqui também. E é muito importante você deixar o like, o joinha, para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e ele precisa ser divulgado. Isso é uma palavra que tem me preocupado muito, a apostasia. Você procure compartilhar também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Deixe um comentário sobre a apostasia. O que você entende sobre isso? E também eu queria que você nos enviasse uma oferta de amor para que essa missão possa crescer e se tornar forte. Olha o que diz aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu, sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Veja, queridos, nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão abandonando a fé. Ao invés de ouvir a palavra de Deus, estão trazendo pessoas que no seu entendimento são seus mestres, que vêm com uma nova maneira de interpretar a Bíblia. Vêm querer atualizar a Bíblia, desfazer de tudo aquilo que as Escrituras têm nos ensinado ao longo dos anos. Hoje as pessoas olham para a Bíblia e começa a fazer críticas, porque já não aceitam aquilo que a Bíblia combate, que é o pecado. Não aceitam o que a Bíblia mostra, o que é certo, o que é errado. O que a Bíblia mostra que é a salvação em Cristo Jesus, e as pessoas começam então a criar comichão nos seus próprios ouvidos. Isso aí não pode ser verdade. Eu acabei de ver um vídeo no YouTube, e esse aqui acabou de me ensinar o que eu devo fazer. E ele simplesmente sai dos caminhos, se torna um apóstata da fé. O que é apostatar? É abandonar, deixar, não crer mais naquilo que ele foi ensinado. Porque quando você ouve a palavra de Deus e você permanece, você vai entender o seguinte, que aquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo e os outros apóstolos, também nos mostra que os homens dos últimos tempos iam ser amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então nós vemos que muitos estão abandonando
o caminho da verdade para seguir outro tipo de linha de pensamento. Porque tem que rever o que está nas escrituras. Uns acusam, isso aí foi feito pelo catolicismo, isso foi introduzido por determinada pessoa, isso aí não está correto. Ou seja, ele começa a desfazer das escrituras sagradas como se fosse algo comum. Nós não cremos em Jesus como uma religião. Às vezes as pessoas falam, essa é a religião evangélica. Nós não temos a religião evangélica, nós somos servos de Jesus Cristo, somos salvos através da morte de Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição, e nós cremos pela fé, porque Jesus falou, bem-aventurados são aqueles que irão de crer no meu nome, não viram, mas vão crer. Isso Jesus falou diante dos apóstolos, no dia que Tomé estava lá querendo tocar nas feridas. Ele só ia crer se ele visse com os próprios olhos, se ele pudesse tocar onde os pregos transpassaram, onde a lança transpassou. Mas Jesus falou, você creu porque você viu, mas bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Então somos nós que não vimos, mas cremos pela fé em Cristo Jesus, e tendo a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a Bíblia ela não pode ser mudada, que a Bíblia ela tem que continuar como a cartilha do crente. O crente que lê a Bíblia, o crente que ora, o crente que jejua, o crente que prega a palavra de Deus. Então não é nenhum tipo de ação, de pensamentos contrários de alguém que se desviou do caminho. Aquela pessoa que antes pregava a palavra, agora está pregando outra coisa fora das escrituras, você não deve mais escutá-lo, porque você está firmado em Cristo Jesus. Enquanto aquela pessoa está firme pregando a palavra de Deus, você vai escutá-la. Mas muitos abandonam e começam a dizer que Jesus não é o nome do Messias. Outros falam que a igreja evangélica endemonizou o diabo, Lúcifer, né? Como se ele fosse bonzinho. Quando a pessoa começa a tender para o lado de Satanás, isso significa que ele está totalmente envolvido naquela malignidade e que na verdade ele nunca foi convertido de verdade. Porque o verdadeiro, a pessoa que é convertida, ele jamais vai abandonar a fé, ele jamais vai negar a eficácia da palavra de Deus. Por isso que aqui o apóstolo deixa bem claro para Timóteo, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós não devemos abandonar o nosso ministério. E se alguém se abandonou às coisas de Deus, nós vamos então dizer para ele, você apostatou da fé, você largou aquilo que você aprendeu. Porque às vezes estes homens que vêm com aparência de piedade e começam a pregar outro evangelho, que não é o que Paulo pregou, ele disse, seja anátema. Ainda que um anjo de luz pregue um outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Nós não devemos nem andar com essas pessoas, porque a pessoa vem totalmente influenciada por um pensamento. Porque você não pode comparar, por exemplo, o povo de Israel com nós, porque o povo de Israel, eles têm o entendimento cegado. Deus cegou o entendimento para que o evangelho chegasse a nós, que éramos chamados gentios. Então, não adianta você dizer, o judaísmo é a religião verdadeira, ou qualquer outro. Não, queridos. O verdadeiro caminho chama-se Jesus Cristo. Todos os homens estão colocados diante de Deus, porque pela graça nós somos salvos. Isso não é dom de nós, mas é dom de Deus. E a graça que nos traz o conhecimento da verdade, quando o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então isso tem me preocupado muito. Pessoas que outra hora professavam o nome do Senhor Jesus, que pregavam a palavra, que estavam em igrejas tradicionais, disse, eu nunca fui feliz na igreja evangélica, eu nunca encontrei, eu sempre fui cobrado, e agora eu encontrei o caminho. Não, você se perdeu.
porque você, ao invés de servir a Cristo, ao invés de guardar o contato com Cristo e saber que você é um dos defensores da palavra de Deus, que ela não precisa ser atualizada para os moldes em que as pessoas vivem hoje, para agradar o fulano, o cicrano, para defender o seu pecado, para defender a sua forma de viver. Eu vou mudar o que está escrito nas Escrituras? Não, queridos, a Bíblia é inviolável. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você que é servo de Deus, cuidado. Cuidado com aquilo que você assiste no YouTube. Eu tenho muita responsabilidade de gravar neste canal que Deus me concedeu para ensinar a verdade, não te confundir, levar você para um caminho diferente. Não, o caminho é Jesus Cristo, a palavra de Deus é inviolável. E o caminho da vitória é a oração, o jejum e a pregação da palavra de Deus. Então guarde isso no teu coração, receba no teu espírito e compartilhe o máximo que você puder, para que outras pessoas entendam que estamos vivendo em tempos derradeiros, tempos trabalhosos, em que os homens estão cada vez mais no pecado, mas a igreja tem que buscar a santificação. Não podemos ser convencidos por aqueles que estão no caminho errado. Não, nós, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, as pessoas serão impactadas sabendo que o Espírito de Deus habita em nós e que só existe um caminho, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Isso não vai mudar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.